O batismo no Espírito Santo, lição 3, classe D, adultos da escola dominical. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Diácono Denis Pereira, esse é o canal Denis Pereira Oficial e é um prazer receber vocês aqui todas as semanas para as aulas da escola dominical. Aqui nós temos aulas, videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, adultos e também para a classe de jovens. É muito importante que você esteja inscrito no canal, se ainda não se inscreveu. Essa é uma importante contribuição para o nosso trabalho. Inscreva-se no nosso canal, vai lá, escreve aí, clica no botãozinho vermelho. Deu certo? Isso, muito obrigado. Clica também no sininho, porque toda vez que eu postar uma videoaula nova, o YouTube avisa você. Eu tenho muito conteúdo aqui neste canal. Eu atuo há mais de 20 anos com jovens e adolescentes, liderando, pregando, dando palestras, então tem muito conteúdo aqui. E toda semana, quase todos os dias, tem vídeos aqui de assuntos relacionados aos jovens, aos adolescentes, e também sempre mensagens de Deus para abençoar sua vida, trechos de pregações. Então é muito importante você ficar atento à programação do nosso canal. É muito importante você também comentar os nossos vídeos, como a irmã Raquel Porto esteve comentando. Bênção de Deus, este canal nos ajuda muito. Não dá para ler todos os comentários, mas pelo menos o nome a gente faz questão aqui para citar os irmãos. Irmã Alessandra Campos, que maravilha de aula. É as palavras dos irmãos aqui, né, que nos acompanha aqui no nosso canal já há bastante tempo. Então é muito importante você deixar o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste. Irmã Cristiane Santos esteve comentando por aqui também, Vinícius Silva, Miriam Ferreira, Asi Marqueles esteve comentando aqui, Jacilene Santos, Jailson Ribeiro esteve comentando por aqui também, Miriam Celestina, Carla Lucena, Clesivânia Maria, está sempre por aqui comentando, Deusângelo Rodrigues, Jaqueline Guimarães, Carla Lucena, tá certo? José Alessir, que comenta que não estava conseguindo baixar o material no Google Drive, mas eu já acertei, porque aqui nos comentários, aproveitando a deixa aqui nos comentários, na descrição do vídeo, melhor dizendo, você encontra todas as minhas redes sociais e tem dois links. Um para você entrar em grupos do WhatsApp, grupos para professores do Brasil e do exterior. E o outro link é para abrir uma pasta no Google Drive, onde tem diversos materiais em PDF que nós vamos disponibilizando ao longo da semana para os irmãos. Amém? Vamos então a mais uma aula da Escola Dominical. Vamos a este assunto tão importante, o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, o texto áureo está em Atos capítulo 1 e versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eu já quero aqui provocar aqui uma pergunta. Esta promessa, isto que é dito aqui em Atos 1 e 5. Essa promessa é para hoje? Essa promessa é para nós hoje? Então nós vamos responder algumas perguntas dentro desta lição. O batismo no Espírito Santo é atual? É para nós hoje? Quem é que ensina o crente a falar em línguas? Quem é que batiza o crente? Não é? Para que servem as línguas espirituais, as línguas estranhas? Nós vamos ver isso. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras, tá bom? Nós vamos ver que a experiência do batismo no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, não é? Existe a habitação e o revestimento, é assim que nós entendemos. A leitura bíblica em classe está em Atos 2, de 1 ao 13. O professor precisa tomar cuidado nestas aulas que tratam de dons espirituais para não transformar a aula numa sessão de testemunhos, onde cada um queira falar de suas experiências, tá? Tem que tomar esse cuidado. É bom,
Mas às vezes quando entra nessa questão de assuntos de dons espirituais, muitas vezes o professor passa a maior parte do tempo ou apresentando o seu testemunho, ou os irmãos começam a falar, então é preciso ter cuidado, senão a aula acaba não acontecendo. Introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo, não é? O que seria o formalismo? Uma observação exagerada dos rituais, dos símbolos, acima do seu significado, traduzindo o engessamento da adoração, não é? Então, é aquele culto completamente engessado, onde ele tem que cantar 3 hinos da harpa, ler a leitura oficial, aí canta o ciclo de oração, depois os jovens, os adolescentes, as crianças, uma oração e a pregação. Qualquer coisa que sair fora disso, as pessoas estranham. Culto tem que ter ordem e decência, sim. Culto tem que ter uma programação, sim. Quando nós programamos o culto, nós não estamos tirando a ação do Espírito Santo, até porque fazemos a programação, não é? Tomados pelo Espírito Santo, nós, quando estamos preparando a aula, todo o preparo, o Espírito Santo não está em nós, não habita em nós, não é verdade? Então, nós fazemos sob a direção do Espírito Santo. Então, é preciso fazer sim a programação, mas também é preciso ser sensível ao mover do Espírito em nós e no meio da igreja, não é verdade? É preciso isso. O ponto central dessa lição é: o batismo no Espírito Santo é uma verdade revelada nas Escrituras. Cuidado também que no nosso meio já existem pessoas com pensamento tradicional que não entendem o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo desta forma, tá certo? Até professores, então é preciso, né, ter um certo cuidado aí. O que significa batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa, o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas, tá bom? Batismo no Espírito Santo e salvação. O fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo, né? Então é Jesus que batiza no Espírito Santo, não é? Nesse sentido, ser batizado no Espírito é identificado como receber poder do alto, receber a promessa. Eu sou de um tempo que era muito comum a pessoa, quando aceitava Jesus, ela tinha duas expectativas. A primeira, ou não dá para colocar isso assim, enumerar isso, mas só para a gente entender, a primeira era o batismo em águas e a segunda, ser batizado no Espírito Santo, tá certo? Os discípulos deveriam esperar o cumprimento em Jerusalém. Então, o derramar do Espírito Santo lá em Atos 2, com certeza tem a ver com esse batismo dito por Jesus lá em Lucas 24 e 49, esse revestimento de poder. Pedro também vai reforçar isso aos demais apóstolos em Atos 11, do 15 ao 16. Isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo, no presente contexto, refere-se a ser batizado no Espírito Santo. Não é? Então nós temos duas situações quando nós falamos de cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo no sentido de ser batizado no Espírito Santo e cheio do Espírito Santo no sentido de frutificar, de uma vida caracterizada pelo fruto do Espírito. São duas coisas diferentes. Uma é dom. Quando falamos de batismo no Espírito Santo, eu acredito que eu já estou aqui entrando aqui no outro ponto aqui. Quando falamos de batismo no Espírito Santo, estamos falando de um dom recebido. E essa palavra dom no grego é charismata, tem a ver com graça. Portanto, o batismo no Espírito Santo e todos os dons espirituais não tem a ver com mérito, não é uma demonstração da justiça, mas da bondade
bondade de Deus, ele dá a quem ele quer. Fruto, sim, revela caráter transformado, tá certo? Regenerado pelo poder do Espírito Santo. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo, né? Então, nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nós somos morada, templo, casa do Espírito Santo. Então, nesse aspecto, todos os crentes em Jesus são cheios do Espírito. Por quê? Porque são morada do Espírito Santo. O Espírito habita em todos os crentes, sejam pentecostais ou não. Tem que tomar cuidado para não olhar para o irmão tradicional e tratar ele meio que como desdém porque ele não fala em línguas. Não, ele é tanto morada do Espírito Santo quanto nós. Quem não tem o Espírito não é cristão. E como saber se nós temos o Espírito ou não? Se a nossa vida está sendo guiada pelo Espírito Santo. Eu gosto desta palavra guiada mais do que controlada, não é? Porque a ideia do Espírito Santo é nos levar a tal maturidade espiritual que ele esteja ao nosso lado, afinal Paracletos é isso, aquele que é chamado para estar ao lado, nos guiando, mas nós tomamos decisões direcionadas pelo Espírito Santo. Nós não somos carregados a vida inteira pelo Espírito Santo. Eu dou aqui um exemplo como o do GPS, não é? O GPS indica o caminho, mas é o motorista que decide obedecer ao GPS e seguir por aquele caminho. Isso é maturidade. Se o GPS dirigir o carro, aí o GPS é que está no controle, tá certo? Então, se o Espírito Santo nos controlar, não significa que nós estamos de fato entregues ao Espírito Santo, mas se ele nos guia, direciona, então nós nos rendemos a essa direção e entendemos, é para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Isso é guiar, não é carregar no colo. Aí é o Espírito Santo que está tomando decisão por mim. Isso é infantilidade, isso é coisa de gente nova, de meninos espirituais, de criança, de bebê. Mas a ideia da Bíblia é nos levar a uma maturidade espiritual, de maneira que tenhamos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito e entender, é para a esquerda, Espírito Santo, então eu vou com as minhas pernas, eu decido me render à voz do Espírito, à direção do Espírito, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou dizer não a esta proposta. Oh, glórias a Deus. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, não é? Então, conversão, novo nascimento, habitação do Espírito, tá certo? O batismo no Espírito Santo, nós vamos ver aqui o que é. Ser batizado no Espírito inicia o crente no serviço e não na salvação. Significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Então, o batismo no Espírito Santo, ele tem como objetivo a capacitação da igreja para a obra da evangelização, ok? Por isso que é revestimento de poder. E é um revestimento de poder que está disponível a todos os homens, em todos os lugares, em todas as épocas. Então, eu já respondo a pergunta que fiz no início da aula. O batismo no Espírito Santo está disponível para nós hoje? Sim, está. Atos 2 e 39. Revestimento de poder. O propósito do batismo no Espírito. Propósito, finalidade, objetivo. O propósito central é capacitação do Espírito para o serviço, poder para uma vida santa eficaz, pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, tá? Então o fogo ali, tá certo? Tem a ver com purificação, porque o fogo purifica, tá certo?
e também tem a ver com juízo, tá? É preciso ter cuidado aí com a palavra fogo. O revestimento pleno do poder, e todos foram cheios. E aqui tem a diferença entre dom e fruto, porque uma vez que se recebe esse revestimento de poder, não é? O dom, você recebe, o dom ele vem inteiro, vem completo, vem pleno, não é verdade? O que nós buscamos é um renovo espiritual, não é? Se não estamos sendo tão usados quanto deveríamos nos dons, é falha nossa, mas toda a plenitude do dom é derramada de uma vez. Agora, o fruto é diferente. Então veja, o batismo do Espírito Santo você busca uma vez que recebeu, recebeu. Você vai encontrar pessoas fora da igreja, fora da comunhão, falando em línguas estranhas, profetizando, tendo revelações. Por quê? Porque é um dom. Agora, olha a diferença do fruto. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Percebe que esse enchei-vos, ele é imperativo, ele é permanente, é um encher-se diariamente, é um encher-se todo o tempo do fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto é algo que você desenvolve, é algo que tem que nascer, crescer, amadurecer e permanecer. Meu Deus do céu. A capacitação do Espírito. Opa, aqui ó, uma linha para cima aqui do ponto 2, do tópico 2, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então quem ensina o crente a falar em línguas estranhas? O Espírito Santo. Não é balai no ouvido, não é ficar pulando, dá 3 pulinhos, fala glória, aleluia, agora mistura a glória com aleluia. E não, é o Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo. A capacitação do Espírito é do conhecimento da maioria, que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos ou as irmãs, ou serem cheios do Espírito para se referir ao batismo do Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa. Significa capacitação, revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar, profetizar, realizar milagres. Então quem não é batizado do Espírito Santo não pode realizar milagres. Ora, os milagres são realizados em nome de Jesus. Acontece que esta é uma capacitação sobrenatural, especial, é um revestimento de poder. Deixa eu ligar aqui a nossa tomadinha para que a bateria do laptop não acabe. Muito bem, uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Você vai ler diversos relatos do que aconteceu depois ali do dia de Pentecostes, como que a palavra de Deus foi pregada de uma maneira muito forte, muito rápida, e a igreja cresceu rapidamente. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Então é Jesus que batiza, não é homem. Por isso que o homem não tem que programar. Hoje vai ser a vigília do batismo do Espírito Santo. Não, quem batiza é Jesus. É Ele que batiza. João diz, Ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu conheço gente que é usada por Deus e confesso que eu já tive esse desejo de Deus me usar para orar pelas pessoas, elas serem batizadas com o Espírito Santo. Todos podem orar, mas eu conheço pessoas que têm uma graça especial, que, meu Deus do céu, que quando ora é incrível. Mas isso é ação do Espírito Santo, tá bom? Então, como receber? Buscar, certo? Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras no Novo Testamento, regras rígidas para recebê-lo, não é? Agora, o batismo do Espírito Santo nós entendemos que é para os crentes em Jesus Cristo, tá certo? É uma bênção que acompanha o novo nascimento. E é preciso buscar, claro, em oração e com paciência. Não é? Hoje tem muitos hinos que falam sobre o derramado do Espírito Santo, encher do Espírito Santo, e aí a turma fica cantando horas e horas aquilo. Mas e orar? Não ora, ele só quer cantar. Não,
Eles ficaram lá buscando em oração. É em oração que se busca, que se espera e que se recebe o batismo no Espírito Santo. Não é? Nós podemos aí olhar para a nossa juventude, alguns anos atrás, e podemos nos lembrar. O pessoal pergunta assim, por que hoje Jesus não batiza mais com o Espírito Santo? Bom, ele continua batizando. A pergunta é, nós continuamos buscando, tá certo? Então, esse é um assunto para ser ensinado à igreja em todos os cultos, para ser ensinado não só na escola dominical, para que a igreja volte a ter sede por ser batizado com o Espírito Santo e, portanto, volte a buscar o revestimento do poder. Tópico 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Aqui, tem algumas polêmicazinhas, porque, novamente, nós entendemos de uma forma, não é? Nós entendemos de uma forma, tá? E outras igrejas entendem de outra forma. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar dessa promessa ser para todas as pessoas que se converterem ao Senhor, não é? Agora, não ser batizado no Espírito Santo não significa que não tem o Espírito. Nós já falamos aqui. Todos salvos em Cristo Jesus são o quê? Morada, templo do Espírito, tá certo? Bom, as outras línguas. Ele vai falar da glossolalia. São ininteligíveis e evidência externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. A glossolalia. Então, são línguas que não podem ser decifradas com a mentalidade humana, não é? Lá no Pentecostes, o fenômeno que aconteceu é chamado de xenolalia. Por quê? Porque as línguas que eles falaram eram desconhecidas a quem falavam, mas naquele momento especificamente, eles falavam das grandezas de Deus na língua dos povos que estavam reunidos em Jerusalém para a festa do Pentecostes. Ou seja, eles espalharam o evangelho em diversas línguas. Então, quem falava não sabia, mas quem ouvia, os ouviam falar das grandezas de Deus nas suas línguas de natureza. A partir disso, o que nós temos é glossolalia. São línguas que não podem ser decifradas por nenhum mecanismo humano. A declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença espiritual, da presença especial do Espírito como fruto do Espírito, a manifestação dos dons, a fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas os discípulos falavam das grandezas de Deus. E na casa de Cornélio todos ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Não é? Então, qual é a função das línguas? Elas sinalizam a presença do Espírito Santo. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. E aqui eu faço uma observação, porque Paulo em 1 Coríntios, ele não vai engessar a utilização dos dons ou a manifestação dos dons, mas ele vai organizar para que não haja tumulto coletivo para a manifestação individual. Por quê? Porque a ideia do dom é edificar. Acontece que as línguas estranhas, elas edificam quem fala, ainda que eu não saiba o que eu estou falando, mas eu estou orando em espírito, eu estou orando numa linguagem superior a qualquer vocabulário humano, não é? Então, se a gente conseguir assim explicar, quando eu oro em línguas, o Espírito Santo está tomando os meus lábios e falando aquilo que eu desejo falar com Deus na própria linguagem de Deus. Então é num nível superior e não tem como eu entender. Paulo escreve lá em Romanos 8:26, não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Fraquezas ali também são limitações. Não é? Então, as línguas estranhas servem para edificação, servem para oração pessoal. Então, se nós estamos orando na igreja, tem 200 pessoas,
No momento da oração, irmão, quem é batizado fala em língua estranha, quem não é batizado não fala. Um outro dá glória, outro porque é uma oração coletiva. Tá todo mundo orando, todo mundo falando ao mesmo tempo. Entendeu? Cada um tá fazendo ali a sua oração. Mas, por exemplo, se eu recebo a oportunidade para orar e eu começo a falar em línguas estranhas no microfone, sem parar, e novamente eu vou dizer aqui, há momentos nós não podemos engessar. Mas se eu recebi a oportunidade para orar por alguém, uma coisa é eu estar movido pelo Espírito Santo, outra coisa é eu simplesmente, e aí não tem a ver com controlar o Espírito, tem a ver com ter equilíbrio no meu espírito. Entende? É preciso ter essa percepção. As línguas, elas servem para edificação. Então, se eu vou manifestá-las publicamente para todo mundo ouvir, aí Paulo vai escrever, ore para que também tenha interpretação, senão fique calado. Fale consigo mesmo e Deus, porque aí o seu espírito é edificado. Mas se eu vou dar uma aula da escola dominical, se eu vou pregar, se eu vou orar pela igreja, vai edificar muito se eu o fizer na linguagem que todo mundo entenda. Aí vai edificar todo mundo. Não adianta nada eu me edificar e vir para minha casa, que lindo o culto hoje, mas só eu saí edificado. A igreja ficou, então, mas o que falou? O que orou? Não adianta, tá certo? Então, olha só, por meio das línguas nós conversamos com Deus em mistério, por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, foram as línguas que foi um sinal tangível que levou o samaritano a desejar esse dom. Então nós entendemos que o sinal evidente e manifesto de que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo é a língua estranha, é a língua espiritual, certo? Que não é língua de anjos, gente, por favor, não é língua de anjos. A Bíblia não fala de língua de anjos, ou línguas espirituais, ou línguas estranhas, tá certo? E estranhas não é porque é fogo estranho, não. Estranho porque nós não entendemos. Mas quem tem por hábito orar e tem essa sensibilidade, sabe que a oração ela ganha um outro patamar quando nós oramos no Espírito, né? Agora, isso não é eu pegar aqui, me ajoelhar aqui agora e começar a falar em língua estranha, não. Isso é algo, né, que se espera, isso é algo que, né, você passa ali algum tempo na presença do Senhor, é uma experiência maravilhosa. A atualidade das línguas, a promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as eras, tá? De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar, se repete. Não é? Então, o som como de um vento veemente e impetuoso foi algo só para lá, só para aquele momento. Não é? A xenolalia, não é? Foi só para aquele momento. A glossolalia acompanha, tá certo? Esse evento acompanha todo o histórico dentro ali do Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos, e na história de toda a igreja. A evidência inicial dos batismos com o Espírito Santo é o falar em línguas. Igrejas tradicionais não entendem assim. Há casos, a pessoa fala assim, nossa, mas eu senti, nossa, eu nunca tinha sentido aquilo, uma alegria, um arrepio, eu quase falei não sei o quê. Bom, a evidência que nós entendemos é isso. Nós não podemos fazer da exceção a regra. Então, a evidência inicial do falar em línguas, do batismo no Espírito Santo, é o falar em línguas. Edifica, ajuda na oração, leva a nossa oração para um outro nível de intimidade com Deus. Amém? Então, ficou claro aqui que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão, tá certo? É uma experiência diferente da conversão, não salva, é para os salvos, é um dom, é um presente de Deus
para a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, que Deus abençoe seus alunos, seus negócios, que Deus abençoe a sua semana. Fique na paz, fique com Deus. Um forte abraço e até a próxima aula. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.